Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre princípios do direito penal. Hoje estudaremos o princípio da responsabilidade pessoal e o princípio da proporcionalidade. Esse estudo é voltado principalmente aos meus alunos de introdução ao direito penal e a todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, primeiro o princípio da responsabilidade pessoal. Ele também pode ser chamado de princípio da intranscendência, princípio da personalidade da pena ou princípio da pessoalidade. Ele está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 45. E ele aborda justamente a questão de que somente o condenado e mais ninguém poderá responder pelo fato por ele praticado. Ou seja, a pena não pode passar da pessoa do condenado. E para melhor entender, nós podemos seguir no inciso 46, que traz as penas que podem ser adotadas no Brasil. Nós temos pena de privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multas, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Ok, vamos exemplificar o princípio da responsabilidade pessoal no caso do encarceramento, no caso da pena de privação da liberdade. João comete um crime e é condenado a 10 anos de prisão. Como sabemos, João deve cumprir os 10 anos de prisão. Agora, outra situação. Maria, esposa de João, comete um crime e é condenada a 10 anos de prisão. João, por amor a Maria, se coloca à disposição para cumprir esses 10 anos de prisão pela Maria. É óbvio que no primeiro exemplo, nós temos a devida aplicação do princípio da responsabilidade pessoal. Aqui no segundo exemplo, o João querendo cumprir a pena por sua amada, Maria, nós temos a não obediência ao princípio da responsabilidade pessoal. Por quê? Somente o condenado pode cumprir a sua pena. Ok? Outro exemplo, questão de multa, pena de multa. Nesse caso, João cometeu o crime e é condenado ao pagamento de 10 mil reais em multa. Maria, sua esposa, se coloca à disposição e paga esses 10 mil reais, que é a pena do João. Nesse caso, nós temos uma exceção à aplicação do princípio da responsabilidade pessoal, porque não se tem nenhum impedimento em outra pessoa pagar a multa condenatória de um réu condenado, da pessoa que esteja em débito aí devido à prática do crime. Vamos pegar outro exemplo. João é condenado a serviços comunitários. É condenado a 1 mês de serviços no asilo. Maria, como tem mais habilidade com os idosos, vai cumprir esse serviço voluntário no lugar de João. Nesse caso, nós temos a não obediência ao princípio da responsabilidade pessoal e nós temos um cumprimento de pena indevido. Porque no caso de prestação de serviços, a única pessoa que pode e deve praticar esse serviço como pena é o condenado. Então, obediência ao princípio da responsabilidade pessoal. Muito bem. Imaginemos agora que João é condenado a pena de prisão e de multa, só que logo após a condenação ele morre.
O que acontece então com a pena de prisão? Evidentemente, ele não vai cumprir porque ele está morto. E a pena de multa? A questão é, o patrimônio, a herança de João, pode pagar, deve pagar essa pena de multa? A resposta é negativa. É negativa porque o princípio da responsabilidade pessoal é um princípio personalíssimo e no momento que a pessoa deixa de existir, subentende-se que deixa de existir também a pena de multa. Muita atenção, pessoal, para a questão que é a segunda parte do inciso 45, artigo 5º da Constituição, que fala que os prejuízos causados pela prática do crime, que seriam verbas indenizatórias para a vítima, danos materiais e assim por diante, estes sim podem ser pagos pela herança, devem ser descontados da herança, porque esses valores não são arbitrados numa pena criminal como dentro da penalidade prevista no tipo penal. Pelo contrário, esses valores eles são extrapenais e eles são valores indenizatórios devido ao prejuízo causado pela prática do crime. Então, pessoal, o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal, ele coloca justamente o agente, o condenado, como o indivíduo, a figura responsável pelos seus atos. Ou seja, a sua conduta só pode ser remida, digamos assim, com o pagamento da pena pela sua pessoa. E o princípio da proporcionalidade, que é o nosso segundo princípio do dia de hoje. O princípio da proporcionalidade é o equilíbrio que deve existir entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada. Vejamos. Para cada crime, tem-se uma determinada pena. A pena deve ser proporcional ao mal causado. Ou seja, não se pode punir com grandes penas pequenos delitos. E também não se pode punir com pequenas penas grandes delitos. Essa é a proporcionalidade. O interessante é que a proporcionalidade deve estar presente tanto no plano abstrato, ou seja, na legislação. O legislador deve obedecer ao princípio da proporcionalidade no momento em que é criado o tipo penal, e no plano concreto, pelo magistrado. Na criação do tipo penal, nós temos uma pena mínima e uma pena máxima, e que pode ser de uma extensão bem significativa. Nós temos aí, por exemplo, o crime de peculato, a pena mínima de 2 anos e a pena máxima de 12 anos. Ou seja, nós temos 10 anos entre um extremo e outro. A proporcionalidade no plano concreto é justamente a devida aplicação do quanto de pena proporcional ao mal que aquele peculato que ocorreu no campo real, no plano concreto, merece. Portanto, vamos pensar o princípio da proporcionalidade em 3 dimensões. Primeira, adequação da pena. Segundo, necessidade da pena. E terceira, proporcionalidade em sentido estrito. E vamos fazer isso com 3 perguntas. Primeiro, adequação da pena. A pena criminal é o meio adequado para realizar a proteção daquele bem jurídico? Os bens jurídicos quais são? A vida, o patrimônio,
a fé pública, a dignidade sexual, enfim, todo o nosso Código Penal e as leis especiais. A pergunta: é o direito penal, é a pena criminal o meio mais adequado para se resolver a lesão a esses bens? Como a gente sabe, o direito penal deve ser fragmentário, deve ser de intervenção mínima. Aquilo que outras áreas do direito podem resolver, devem ficar com outras áreas do direito. Então, o princípio da proporcionalidade, quando pensado do ponto de vista de adequação da pena, a pergunta que se faz é se é o direito penal, se é a mão dura do Estado que vai resolver essa situação. Segundo, necessidade da pena. A pergunta é: a pena criminal é o meio necessário para a proteção desse bem jurídico? Ou seja, é necessária a aplicação de pena? E o terceiro, a proporcionalidade em sentido estrito. A pena criminal cominada nesse tipo penal, ela é proporcional à natureza e à extensão da lesão do bem jurídico? E aí nós podemos imaginar em uma questão numérica. Nós temos uma conduta, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena mínima 6, pena máxima 20. Agora, se o homicídio for qualificado, pena mínima 12, pena máxima 30. Né? E aí, essa pena, ela é proporcional à natureza e à extensão do delito? Se nós pensarmos em pena máxima e pena mínima, que está no tipo penal, nós estamos falando daquela feita pelo legislador no campo abstrato. Se nós formos pensar naquela definitivamente aplicada pelo juiz, entre 6 e 20 pode ser 10, nós estamos falando na pena no plano concreto. Então, o princípio da proporcionalidade, ele vem justamente balizar, dizer para o legislador e para o juiz ponderar, ter o equilíbrio para que o direito penal, além de direito, possa chegar à justiça. Né? A proporcionalidade leva o direito para a justiça. Nesse sentido, pessoal, com esses dois princípios, nós começamos a abrir espaço para outros princípios que futuramente nós também estudaremos. Por exemplo, o princípio da individualização da pena, que algumas pessoas às vezes confundem com o princípio da responsabilidade pessoal. Mas isso nós veremos aí nos próximos vídeos. Um abraço.